E aí, galera, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre os aspectos físicos da Europa, desse continente antigo, do velho continente, né, carinhosamente chamado de velho continente. Vamos trabalhar também um pouquinho sobre as questões físicas relacionadas a relevo, hidrografia, paisagens, o clima. E vamos conhecer um pouquinho algumas curiosidades, certo? Então, nesta aula de hoje, eu espero que vocês aproveitem bastante. Vamos começar ela agora. Valeu, galera. Grande abraço. Bem, moçada, vamos começar aí então. Bem, moçada, tudo bom? Vamos começar agora aí a falar sobre os aspectos físicos da Europa, né? Esse continente aí que ele tem vários nomes, inclusive é chamado de Velho Mundo, Velho Continente. Então vamos estudar um pouquinho sobre ele aí, tudo bem? Vamos começar então? Começar falando um pouquinho sobre a localização da Europa. Pessoal, é importante aqui, ó, geologicamente, tá? Podemos chamar a Europa de um subcontinente. Por quê? Porque a Europa nada mais é do que uma extensão do continente asiático. Por isso que nós fazemos esse aspecto natural, né, esse aspecto físico, esse aspecto natural da Europa, juntamente com o aspecto natural físico da Ásia, certo? É uma península, é uma gigantesca península da Ásia. Quem é uma gigantesca península da Ásia? Aqui, ó, a Europa. A Europa é uma gigantesca península da Ásia, então, na verdade. Né? Quando a gente para pensar, a Europa em si ela é muito pequena. Eu coloquei alguns dados abaixo aí para vocês, que daí vocês vão conseguir entender melhor do que eu estou falando. Importante destacar também que a maior parte dos países está situada no hemisfério leste, hemisfério oriental. Lembra disso? E também totalmente no hemisfério norte. O norte também pode ser chamado de setentrional ou boreal. Combinado? Então vamos lá. A primeira característica, ó, possui 49 países aproximadamente, certo? Então o que são esses 49 países aproximadamente, pessoal? Vamos lá, todo mundo prestando muita atenção. Esses 49 países, eles são considerados por uma questão de organizações internacionais que aprovam o aparecimento, aprovam o surgimento, aprovam o nascimento de uma nova nação. Nós sabemos que dentro da Europa nós temos um probleminha, não é o caso agora dessa aula, mas é para vocês saberem. A Espanha, tem regiões da Espanha que querem se dividir, tem regiões de outros países ali dentro da própria Europa que querem fazer uma divisão em outros países. Então, por enquanto, a Europa tem 49 países. Beleza? Vamos guardar isso aí. Bom, é o segundo continente em área territorial no mundo, mas só que segundo de que forma? De trás para frente. Né? Ele é o segundo menor continente. Ele só ganha da Oceania, que é um monte de ilhas, e a Austrália. A Oceania tem 13 ilhas, mais a Austrália. E formada de várias outras ilhas menores, também que não são países lá na Austrália, lá na Oceania, né? Então, que são colônias ou ex-colônias. Combinado? Então, pessoal, tranquilo até aqui? Então vamos nessa. Pessoal, continuando. Quase 40% da Europa corresponde à Rússia, a parte europeia da Rússia. Olha só que interessante. Dos 10 milhões e 100 mil quilômetros quadrados que a Europa tem, quase 4 milhões, então, quase 4 milhões, corresponde ao território russo. Meu, traduzindo, se você tirar, a Europa tem pouco mais de 6 milhões e 6 mil 6 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. A Europa ela é bem pequenininha. Lembrando, 6 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Comparado com o Brasil, que tem 8 milhões e meio, o Brasil, sim, ele é maior que a Europa se você retirar a Rússia. Se você deixar o lado russo, você tem, então, aí 10 milhões e 100 mil quilômetros quadrados. Outra coisa interessante, a Turquia possui 5% do seu território na Europa. E desde então ela fica tentando fazer parte do bloco da União Europeia e tal. E a Turquia, quando você vai visitar isso, fica muito presente em Istambul. Porque Istambul tem a parte de Istambul da Ásia e tem a parte de Istambul da Europa. É bem em Istambul, na cidade que não é a capital. Tá? Istambul é a cidade mais importante da Turquia, mas não é a capital é Ankara, tá? A capital da Turquia. Aí, quando você tem essa divisão dentro de uma mesma cidade, você vê na Turquia a parte europeia e você vê na Turquia a parte asiática. É bem legal. Por isso também é um dos destinos mais procurados no mundo para turismo, certo? Continuando aí, o Vaticano.
O enclave morado dentro de Roma, no centro de Roma, é o menor país do mundo, com apenas 0,44 km². O que é isso? É menos de meio quilômetro quadrado. Tá? E cerca de 800 habitantes, onde um é oficial, que é o Papa. 800 é a pessoa que trabalha na segurança, na manutenção, e os próprios padres, os próprios pessoas que trabalham lá dentro com a religião católica, no caso. Tá certo? Me fugiu a palavra agora, me perdoa. Tá certo? Vamos lá então, continuando. O continente europeu, pessoal, o que nós temos aqui no continente europeu? Vamos destacar aí para vocês. Olha a Europa aqui. Olha o tamanho da Rússia europeia. Mas você está falando de Rússia europeia, professor, você pode explicar melhor? Bom, vamos lá. A Rússia europeia, pessoal, ela funciona da seguinte maneira. 1/3 quase, né, um pouco mais de 1/3 do território russo está na Europa. O restante está na Ásia, mas é importante destacar que quase 80% dos russos moram do lado europeu. Então, vou usar. A Rússia, ela é um país continente que tem a sua maior parte territorial na Ásia, mas praticamente 20% da população mora na Ásia e 80% da população mora do lado europeu, que é o lado menor. Certo? Tranquilo? Nós temos aqui o destaque, então, dos países para você observarem bastante. O Reino Unido, onde fica a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal. Aqui a Itália, a Alemanha, a Polônia. Certo? Olha a Turquia aqui, ó. Olha a Turquia. É essa parte da Turquia que faz parte da Europa. Certo? Tudo bem então, pessoal? Tranquilinho? Partiu! Vamos lá. Europa, divisão regional. Eu gosto bastante desse aqui que dá para a gente entender melhor. Europa do Sul ou Mediterrânea. É toda essa aqui que vai sofrer a influência do mar Mediterrâneo, essa parte em amarelo aqui da Europa, certo? Nós temos a Europa Ocidental e Central, que seria toda essa Europa aqui, que pega boa parte da planície europeia, que ela ultrapassa aqui o país. Nós vamos ver daqui a pouco na parte de relevo. Europa Oriental ou de Leste, que é essa parte aqui, o leste europeu, o famoso leste europeu, Europa Oriental, que nós comentamos muito. Na época da Guerra Fria teve uma divisão aqui também, né, que é bem importante destacar. E também a Europa do Norte e a Europa Nórdica, que são os países que ficam mais ao norte da Europa, pessoal. Observe, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, são os países nórdicos, são os países também que, por coincidência, têm um elevadíssimo IDH. Mas só que é importante destacar, grande parte da sua população mora na parte mais ao sul, aqui, tudo bem? E é uma população mais reduzida, então fica fácil de você administrar um tipo de país desse. E já na Islândia, com cerca de 350 mil habitantes apenas, presta atenção, 350 mil habitantes apenas, isso aí dá quase 60% da população de Londrina. Mas por que tem tão pouca gente aqui? Além de se localizar no Círculo Polar Ártico, que é bem frio, eles têm 80% de gelo na ilha deles, 15% é vulcão, atividade vulcânica, e 5% é o lugar onde serve a única cidade, que é a sua capital, e os vilarejos que ficam próximos. E aqui eles aproveitam esses 15% da força vulcânica, só para vocês terem uma noção, para fazer a energia geotérmica, que é a energia que vem de dentro da Terra. Então eles aproveitam inclusive para economizar. Os caras são muito espertos, né? Vamos continuar então aqui na parte física da Ásia. Vamos lá, vamos dar andamento. O relevo europeu. Pessoal, atenção. Olhe e observe bem esse mapinha do relevo europeu que eu coloquei para vocês. Se vocês observarem, a parte em verde são as planícies centrais. Essa parte que é um amarelo mais claro aqui, ó, até essa altitude, 200 a 1000 metros de altura, é tudo considerado um relevo mais baixo. E olha que é o que predomina dentro aqui da região, vocês estão vendo? É o que predomina dentro desse continente europeu. Por isso que lá a bicicleta, em boa parte desses países, é um meio de transporte extremamente viável, porque o relevo é mais plano em boa parte desses países. Combinado? Vamos dar um destaque aí? Bem diversificado. Sim, nós temos planícies, planaltos, depressões e montanhas, os 4 tipos de relevo. Por ser um terreno de formação antiga, predominam as planícies. Olha o que a gente estava falando aqui agora há pouco.
Encontramos também planaltos de baixas altitudes, cadeias montanhosas desgastadas. Então você vai ter montanha na região, mas só que elas já são um pouquinho mais desgastadas, mas elas ainda estão em processo de formação. Lembrando sempre, montanha tem que ter choques de placas tectônicas, elas têm que estar em formação, são dobramentos modernos que ainda estão se formando, que ainda estão pertencendo ao ambiente. Não esqueça. Eu vou destacar com vocês algumas aqui. Vamos começar? Cárpatos. Então, pessoal, aonde ficam os Cárpatos? Os Cárpatos ficam nessa região aqui, ó, no centro, indo lá mais para o lado oriental. Nós temos um outro que é o Pirineus. Pessoal, observe aí para mim, por favor. Ó, os Pirineus, eles estão aqui, ó, na divisa entre a Espanha e a França, certo? Eles estão nessa divisa aqui, ó. Os Apeninos estão aqui, ó, nessa região, mais na Península Itálica. Olha só que bacana. E o Cáucaso, pessoal? O Cáucaso é aqui, ó, que vai indo em sentido à região do Oriente Médio, ao continente asiático, que está aqui, ó, o continente asiático aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é o continente asiático, continente asiático, continente asiático. Então, aqui está o Cáucaso. Tudo bem? E os Alpes? Ah, professor, os Alpes suíços, né? Não só suíços, porque eles também vão para a região da França, ele pega toda essa região aqui, ó. Aqui são os Alpes. Tem um nomezinho aí, vocês vão conseguir identificar nos mapinhas. E, pessoal, nós temos também os Balcãs. Olha os Balcãs aqui, ó. Os Balcãs é a região ali de divisa entre a Grécia e a Turquia, certo? Tranquilo? Eles estão nessa região aqui. São as formas de relevo, né, e cadeias montanhosas mais importantes que nós temos para destacar para vocês. Vamos falar agora um pouquinho sobre os tipos de clima? Vamos nessa. Pessoal, os tipos climáticos que nós temos aí. Vamos lá. Observe primeiro esse mapa. Você vê aqui, ó, na legenda aqui embaixo, que nós temos 5 tipos de climas predominantes. Confere? Então vamos lá. São 5 principais tipos de climas na Europa, como a gente já observou aí. O primeiro deles é o temperado oceânico. Qual que é o temperado oceânico? Esse verde aqui, por ele estar mais próximo do Oceano Atlântico. Tudo bem? Nenhuma novidade aí. Aí vem o maior clima do continente europeu. Qual é o maior clima do continente europeu? É o temperado continental, porque ele está dentro do continente europeu. Depois nós temos o Mediterrâneo, que está próximo ao mar Mediterrâneo, aqui embaixo, ó, esse laranjinha aqui, tá vendo? Clima mediterrâneo, ótimo. Passando desse, nós temos o polar, olha aqui em cima, ó, esse azul, clima polar, importante, fundamental aí pra gente. E por último, não menos importante, o frio de altitude, que também podemos chamar de clima de alta montanha, ou frio de montanha, qualquer um desses, que são esses roxos onde tem as montanhas que nós destacamos para vocês, certo? Na página anterior, nos relevos, ó, repara, fica bem certinho onde tem as montanhas, né? Ó, a região dos Alpes aqui, por exemplo, né? Então, é bem legal. Ó o Cáucaso aqui, ó, certo? Vamos embora? Vamos nessa? O Pirineus aqui, os Apeninos, né? Bora! Continuando. A hidrografia da Europa, moçada. A hidrografia da Europa é interessante, ó. Eu quero que vocês observem os riozinhos principais. Não são riozinhos, são rios grandes, né? Mas eu vou fazer um destaque para vocês em cima de alguns. Vamos procurar, então? Vamos lá. Os rios são amplamente navegáveis. Boa parte da Europa se localiza em planícies, pessoal. Então, por isso que os rios são navegáveis. E, automaticamente, eles não são bons necessariamente para fazer hidrelétricas. Junto, esses rios formam um grande eixo de comunicação entre toda a Europa. Eu quero chamar a atenção aqui, ó, tá vendo o Rio Reno e o Rio Danúbio? Aqui eles quase se unem, né? O que o homem fez nesse ponto aqui, ó? Nesse ponto onde eu estou aqui com a ponteira, tá vendo? O homem fez um canal para ligar um rio ao outro, para você poder andar por dentro da Europa e usando o rio, a hidrografia. Olha que importante, é uma comunicação, então, entre a Europa, entre o Mar Mediterrâneo, o Mar do Norte, o Mar Negro e o Oceano Atlântico. Joia? Então, vamos lá. Pessoal, quando nós tomamos como características isso aqui, eu vou destacar para vocês a questão dos maiores rios que a Europa possui. O maior de todos é o Volga. Olha o Volga aqui, ó.
ele vem, até chegar no Mar Cáspio. Então ele é gigantesco, Volga, observe, tá? Tem 3.690 quilômetros de extensão. O segundo é o Danúbio, olha o Danúbio aqui, ó. O rio Danúbio com 2.890 quilômetros. O terceiro é o rio Ural. Olha só que interessante. O lado em verde é a Europa. O lado sem cor é a Ásia. O rio Ural é um dos que fazem a divisão entre a Europa e a Ásia. Importante. Ah, mas e aqui onde ele nasce? Como é que chama? Chama Planalto ou Montanhas Urais, ou Monte Ural. Olha só, que bacana. O Monte Ural, mais o Rio Ural, mais o Mar Cáspio, separa a Europa da Ásia. E eu destaquei para vocês o Rio Reno, que está em vermelho. É um dos mais navegáveis, é um que tem maior intensidade econômica. Estima-se que de 1/3 a metade da produção europeia passa por ele. E sabe aonde que ele vai terminar? Ele nasce aqui, né, junto aos Alpes, e ele vai terminar na Holanda, lá no porto de Rotterdam, num fiord, que é um vale glacial. Lembra do vale glacial? Então, ele vai terminar lá. E ali é o porto mais movimentado do planeta, o Porto de Rotterdam. Ele é o mais importante da Europa e do mundo, tá? Então, destaque para o Rio Reno. Apesar dele não ser grande em extensão, ele é o mais importante economicamente, junto com o Danúbio e os outros rios que estão aqui dentro da região europeia, dentro do continente europeu. Beleza? Vamos lá então? Continuando. Eu queria muito agradecer vocês pela atenção. Eu queria desejar para vocês ótimos estudos. Espero ter tirado as dúvidas de vocês. E aí, espero ter feito uma boa aula para vocês. Espero que vocês tenham curtido, que tenham tirado todas as dúvidas de vocês relacionadas a esse continente. Estamos juntos, vamos continuar nessa aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Agradeço de coração, tudo bem? E eu peço aí para que vocês ativem o sininho, para quando tiver novos vídeos postados, que vocês façam parte da nossa página. Então acessem nosso canal, se inscrevam no nosso canal, tudo bem? Deem um like aí nos vídeos e pode deixar todos os seus comentários que nós vamos respondendo na medida do possível. Valeu, galera. Um grande abraço. Saudade de vocês. Em breve estamos juntos aí. Abração. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau, povo.